Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Vamos compartilhar esses momentos de perguntas e respostas para tirarmos as nossas dúvidas. Tanto nós aqui na frente tiramos as nossas dúvidas, quanto vocês. Que a partir do momento em que vocês trazem a pergunta para a pergunta é um indicativo do que a gente precisa de estudar mais em determinados momentos. Funciona como uma bússola para que a gente possa centrar o foco nas questões que mais as pessoas precisam responder naquele determinado momento. Então, esteja à vontade para fazer perguntas agora. Nós vamos pegar algumas que sobraram da semana passada e dos grupos de estudo, enquanto vocês fazem perguntas de hoje. Boa noite. É sempre uma alegria, a gente poder dividir o espaço e o tempo nessa troca de energias, de pensamento e de sentimentos. A doutrina espírita nos ensina que sempre que a gente se reúne dentro de um objetivo maior, de esclarecimento, de instrução, onde a gente busca Deus, onde a gente busca o bem, há sempre uma sintonia, uma ligação com um plano espiritual mais alto, com um mundo espiritual mais evoluído, que nos mandam energia, que nos mandam intuição. Então é importante que todos nós aqui nos sintonizemos com este bem, com estes sentimentos, essas emoções, esses pensamentos direcionados ao bem. E isso faz com que nós possamos receber inspirações, receber energias salutares, para que a gente possa melhor realizar o nosso trabalho e melhor sair daqui, ou seja, sair melhor do que quando entramos. Uma reunião numa casa espírita é sempre uma reunião onde a gente pode receber a ajuda dos amigos espirituais. E para isso a gente tem que estar num clima bom, sintonizado. E a primeira questão que a gente vai responder é uma questão muito profunda que tem a ver exatamente com esses sentimentos, com a moral, que é por que, a pessoa pergunta, por que é tão difícil esquecer as dores do passado, mesmo perdoando? É muito difícil a gente responder de uma forma específica, porque a gente não conhece a pessoa, não conhece que tipo de dor que ela está falando. Agora, quando ela fala mesmo perdoando, a gente pensa assim, mas será que ela perdoou mesmo? Porque se a gente perdoa, não existe mais dor. Se essa dor é de um ressentimento, se é de uma mágoa, o perdão significa exatamente a eliminação da mágoa e do ressentimento. Então, quando ela fala assim, esquecer é impossível ou desnecessário quando você perdoa. Quando você perdoa, mesmo você tendo lembrança, aquilo não te afeta mais. O perdão e o auto-perdão é exatamente eliminar essa dor. Eu me lembro, vou dedar a idade do Zé Amaral aqui, mas a primeira palestra que eu assisti com ele, no Centro Maria de Nazaré, ainda na Rua São Paulo, ele falando da mágoa, do ressentimento e as historinhas dele que a gente nunca esquece. Que essa dor seria como uma brasa, e toda hora que você lembra, seria como se você assoprasse aquela brasa, e essa brasa aquecida pelo nosso sopro, queima a nossa mão novamente. Ou seja, ressentimento, aquele sentimento ruim repete-se.
né? Aquela mágoa volta como se fosse hoje. E quando você compreende, e aí vem a importância da doutrina espírita, você compreende que cada ser está num estágio evolutivo, você compreende que qualquer ser, que pior que seja, um dia vai evoluir. Quando você compreende o que é o conceito do amor, a lei de amor, justiça e caridade, essa compreensão vai te desligando desse ressentimento, dessa mágoa. É como se você pegasse essa brasa e jogasse fora. Então não é necessário esquecer, esse perdão é você pegar e jogar fora, e aquilo não te afeta mais. Então o que a gente faz? A gente precisa ampliar a nossa compreensão do significado da mensagem de Jesus. Quando Jesus diz assim, perdoar 77 vezes. O perdão que Jesus vem nos ensinar é uma forma até mesmo de nos preservar dessa brasa que queima o nosso coração. Aceitem um abraço fraternal. Boa noite a todos. A pergunta a mim dirigida é a seguinte: como dizia o amigo Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Então, por que muito tempo após seu desencarne, ainda não se comunicou uma vez que deixou uma linha para que fale identificado? Bom, no meu entender, o Chico merece realmente um prazo, né, que nós não sabemos definir, de ficar desligado aqui desse plano tão pesado que é esse que nós estamos reencarnados nele. O Chico não tem que provar mais nada, sabe? Os 92 anos, parece-me, que ele esteve aqui, foi de uma luta muito grande para nos ensinar a governar até mesmo o nosso livre-arbítrio. Então, ele lutou tanto que agora, certamente, ele merece um descanso lá no plano espiritual. Tem uma obra aí que nos relata que os amigos do Chico, que estavam desencarnados, quando foram informados a sua volta ao plano espiritual, estavam esperando. Veja bem. Então, o que eles viram? Viram só como se fosse um cometa passar, uma velocidade incrível para um lugar que eles não souberam definir. Então, por aí a gente vê a majestade, a evolução que esse espírito tem, e nos deixou aqui tantos ensinamentos que ainda vão ficar muitos e muitos anos para nós aprendermos a ele. Então, é isso aí. Bom, vamos lá. Tem um endereçado a mim, então vamos tentar respondê-lo. E é uma perguntinha complicada, porque é muito difícil da gente entender isso de uma hora para outra. A pessoa fala, ainda não administro bem a ideia de que cada um de nós um dia já foi um verme, um pássaro, uma baleia, um macaco, uma pedra. E você está certo, não fomos mesmo, não. Não tem nem que administrar. O que a gente precisa de entender é que o princípio inteligente, se você quiser perceber isso claramente, você vai estudar o Livro dos Espíritos, da questão 23 até a questão 72, 73, 76, a palavra espírito é grafada com E minúsculo. Todas as questões dizem a respeito do espírito enquanto ele é princípio inteligente. Depois de 76 para frente, ele se individualiza e se torna espírito. Aí ele é grafado com E maiúsculo. Nem que seja na letra, a gente cresce, né? A gente evolui, a gente se torna maior. Porque é muito difícil a gente entender que nós não fomos uma pedra, nós estagiamos como princípios inteligentes
em pedra. Leon Denis tem uma frase que é lindíssima, que representa bem isso aí no campo filosófico, até dentro de um parâmetro poético. O espírito dorme na pedra, né, acorda, agita no vegetal, né, acorda no animal e sonha no hominal, né, sonha no homem. Isso aí dá mais ou menos a dica de como é que é feito o processo. O processo evolutivo, dessa passagem nossa como princípio inteligente e como espíritos ao longo dos reinos, na evolução dos reinos, é só você perceber que basta um estudo muito simples e você observa que todos os reinos posteriores são a soma de todos os reinos anteriores. Então, por exemplo, você tem um reino mineral. Quando você vai para o reino vegetal, que nunca é um salto brusco, entre o reino mineral e o reino vegetal, tem vários outros pontos de conexão. Existem alguns tipos de vírus, né? É relatado alguns tipos de vírus que são clorofilados. Isso quer dizer mais ou menos o que é a passagem de um cristal para uma coisa que já leva uma característica biológica na planta, estilo de planta, já tem clorofila. E isso aí vai passando de degrau em degrau. Quando você chega no vegetal, o vegetal tem todas as somas dos reinos anteriores e mais aquilo que ele apresenta como vegetal. O vegetal, quando vai passar para o animal, não passa de forma brusca. Tem, né, os animais plantas, os zoófitos, que não deixa dar um salto brusco entre um reino e outro. E vários outros pontos de conexão. Aí você vai ver que os animais começam a despontar, né? Os vegetais começam a desaparecer em termos de características, mas só que entra no somatório daqueles que são os animais. Os animais é um somatório do reino vegetal e do reino mineral. Aí vem do reino animal para o hominal, também não dá salto brusco, não. Tem os antropóides, né? Tem aqueles que ficam nos hominídeos, que ficam entre um ponto e outro. Não é um salto brusco. Aí o que acontece? O reino nominal é o somatório de todos os outros reinos. Olha, sempre, né, num processo ascendente e acumulativo. A nossa experiência humana, nós trazemos na nossa experiência humana, biológica, todo o somatório de todos os reinos anteriores. Quanto mais evoluído a gente é, mais a gente carrega todas as características dos reinos anteriores. Se você quiser entender isso um pouco mais profundamente, você pega um livro que chama A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. É uma obra escrita em 1906, 1910, não precisa do século passado. Você pega uma obra dessa e você vai estudar a respeito, obviamente levando-se em consideração a linguagem biológica da primeira década do século passado. E aí você vai ver como que funciona essa travessia de princípio inteligente à constituição de espíritos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Aí a gente entende que a gente não foi uma pedra, não foi um vegetal, não foi um animal. A gente apenas estagiou num campo, né, de conexões moleculares, celulares, né, que dava condições para a gente de acumular essa experiência, para na hora que chegarmos na condição hominal, atingíssemos ao nível de individuação e no que nós nos individuamos, nos tornamos espíritos com E maiúsculo. Tá ok? Só para tentar entender de outra forma o que o Zé Amaral falou, é tipo assim, a individualização, não faz sentido eu falar eu fui, né, igual hoje eu falo eu sou o Jomar. Então, um exemplo, eu estive
lá na primeira série do primeiro grau. Mas eu não fui a primeira série do primeiro grau. Porque a primeira série do primeiro grau era comum. Então eu não fui. Eu estava lá, eu participei. Então eu não posso falar eu fui antes de conquistar a individualidade. Eu posso falar só que eu sou a partir do momento que eu sou indivíduo. Conquistei a individualidade, que uma vez conquistada, nunca mais é perdida. Finalmente, uma pergunta bem simples. Diferença entre alma e espírito. Para a doutrina espírita, não existe diferença. No Livro dos Espíritos, apenas explica que podemos chamar de alma o espírito encarnado. Então, quando estamos encarnados, nós temos uma alma. Quando desencarnamos, a nossa alma então é espírito, porque não tem mais corpo, perde-se o corpo. Então, alma é o espírito encarnado e espírito é a alma desencarnada. É isso. É só colocar o sentido ânima, alma, ânima, aquilo que foi animado. Então é quando o espírito anima a matéria, ele se torna alma. Quando ele desanima a matéria, ele volta a ser espírito. Ele nunca deixou de ser espírito, ele volta à condição de espírito. Nós encarnados, quando dormimos, nos desdobramos e viajamos pelo plano espiritual. E quanto aos espíritos encarnados, quando eles dormem, também se desdobram? Visitam outros planos? Exemplo, no livro Nosso Lar, quando André chega ao hospital, é recomendado a ele que durma para se recuperar. Outro exemplo, no livro Violetas na Janela, a Patrícia, recém-desencarnada, também é orientada a dormir. Muito bem, vamos para a etapa aqui então. Na verdade, quando a gente dorme ou desencarna, a gente não vai. A gente é atraído pelo estado mental que a gente carrega, certo? A situação nossa no mundo espiritual é a atração que tem pelo estado mental que nós estivermos. Nós demos o exemplo do Chico, né? Quando ele desencarnou. Ele foi atraído por um plano que até mesmo os amigos desencarnados dele, que tem uma situação boa no mundo espiritual, não puderam nem vê-lo. Então, no mundo espiritual existe N regiões, não é isso? Onde os espíritos se preparam, muitas vezes para voltar ou não, né? Então, realmente, a verdade é essa. Quando a gente desencarna, a gente não vai para o nosso lar, não vai para isso, vai para aquilo, a gente é atraído para lá. A gente já está julgado em si mesmo. Quando a gente erra, o julgamento está na hora, que cria aquele estado mental na pessoa. E quando os espíritos encarnados, quando eles dormem, também se desdobram? Pode, porque igual nós colocamos, que existem muitos planos, né? Então, quando ele tem esse merecimento, né, eles têm ajuda, ele vai para um plano superior. Ou não. Visitam outros planos? Sim, mantém condição. No livro Nosso Lar, quando André chega ao hospital, é recomendado a ele que durma para se recuperar. Normalmente, isso quando ele desencarna, a gente passa por um período de perturbação. Então, o sono, tanto aqui, quando nós estamos encarnados, quando estamos desencarnados, é um processo, né, que os técnicos usam lá para a pessoa se refazer. Mesma coisa com a nossa companheira aqui, que fala Violeta na Janela, a Patrícia, também é recomendada dormir por isso. Não é isso? É o início de um tratamento, certamente, né? É igual quando a gente, numa reunião mediúnica, né? Quando a gente atende um espírito que é ligado a um médium e ele está num sofrimento muito grande, a gente pode induzi-lo ao sono, né? Intuído, não é isso? Pelos amigos espirituais, os técnicos que comandam a reunião mediúnica. Acrescentando, é só a gente observar que isso depende do nível dos espíritos, viu, gente? Por exemplo, um espírito no nível de uma veneranda, que é uma das ministras do Nosso Lar, ela não tem necessidade disso aí. Tanto é que ela trabalha
há mais de quase 300 anos, ininterruptamente, 24 horas por dia. O pessoal lá do nosso lar, inclusive, queria fazer uma homenagem para ela, dando a ela um troféu pelas 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptamente. 1 milhão de horas trabalhadas. Isso dá mais ou menos 104 anos e 6 meses, por aí. Ininterruptos, 24 horas por dia. Ora, ela necessita de descansar? Talvez, a gente imagine, como é que não necessita descansar? Mas o espírito, às vezes, que está nesse nível de compreensão da realidade, o trabalho para ele é que é o descanso. A luta e a vida plena é que é o descanso, que é o prazer de estar aí. Eu acho que a gente, lembrando da palavra de Jesus, meu Pai obra e eu também obro. Meu Pai obra a todo instante. A todo instante, é isso aí. Agora, nós que somos espíritos menos evoluídos, a gente precisa, mesmo no mundo espiritual, a gente precisa de comida, a gente precisa de um sucozinho, a gente precisa de refazer as energias, precisa de ter um sonozinho reparador, mas é a nossa condição evolutiva. O que o Zé colocou é muito importante mesmo, e na resposta que nós demos, vocês podem reparar que nós demos o exemplo do Chico. O Chico não tem perturbação nenhuma, não é isso? Por isso que, na ocasião aqui, eu coloquei que nem todo mundo passa pelo umbral. O Chico, pelo menos, não passou pelo umbral, de jeito nenhum. Ele ia fazer o que no umbral? Não tem condição dele estar lá, entendeu? Só se ele quiser. Né? Então, nós damos o outro exemplo do André Luiz, ele estava perturbado, né? Ele precisava de recuperação. Mesma coisa a Patrícia. Então, eram pessoas doentes, entre aspas, espiritualmente ainda. Então, vamos lá. Minha pergunta é sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o escândalo é necessário, mas ai do homem por quem o escândalo vem. O que significa? Bom, essa passagem eu acho que é uma das passagens mais simples que existe. Refere-se à condição planetária que nós temos, e pela nossa condição planetária nós ainda cometemos muitos desatinos, muitos erros, e como não sabemos, não conhecemos tudo, não seguimos todas as regras, não estamos muito bem sintonizados com as leis divinas, então nós cometemos muitos erros, e esses erros podem prejudicar tanto a nós quanto aqueles que estão do nosso lado. Aí, essa fala de Jesus é mais ou menos isso. Quando estamos num planeta tipo planeta Terra, de expiação e provas, é necessário que haja um escândalo. Por quê? Porque é a nossa condição evolutiva, a nossa identidade evolutiva é essa, ainda de cometer muitos erros. Os erros ainda são predominantes. Então, mas aí que está. Quando a gente comete os erros, essa atitude desencadeia uma reação. Então, é necessário o escândalo? É, por causa da nossa condição planetária. E, às vezes, o sofrimento que o escândalo, que alguém nos provoca, faz com que nós tenhamos a oportunidade de crescer, de evoluir, de exercitar o perdão, de exercitar a nossa própria trajetória evolutiva. Então, é necessário o escândalo para que todos nós cresçamos, para que todos nós aprendamos. Mas, ai daquele por quem o escândalo vem, porque ele provoca um desequilíbrio. Ele é a causa do desequilíbrio provocado. Então, ele colherá exatamente as reações que ele desencadeou na prática da ação que ele perpetrou no caso. Quer acrescentar alguma coisa? Mas não vamos entender que sempre será necessário o escândalo, não. Queria extrapolar nesse sentido. O Zé Amaral falou da necessidade do escândalo, por causa da situação planetária. Porém, nós temos que pensar que o sofrimento e o escândalo não é o único meio de evoluir. Num planeta de regeneração, nós temos que evoluir pelo trabalho, pelo esforço, pelo amor. Então, a nossa luta é para que o escândalo não seja mais necessário na próxima fase evolutiva do planeta. Essa é a nossa missão. Isso. Uma pergunta que chega de hoje é: sonho que estou voando
levitando, dando passes. Pode ser uma mediunidade que esteja se aflorando? E sonho à noite, e sonho com a morte de outras pessoas. O que pode ser? É normal sonhar muito? Tenho muitos sonhos e me recordo de quase todos eles. Então a gente já explicou os sonhos, né? Que existem sonhos de origem física, de origem biológica, existem sonhos de origem psicológica e existem sonhos de desdobramento espiritual, lembranças, né? Vagas lembranças de experiências extracorpóreas vividas pelo espírito durante o momento do sono do corpo físico. E é muito difícil a gente responder uma pergunta específica, né? Tem que se estudar mais o que acontece. Agora, todos nós sonhamos, dos 3 tipos. Uns lembram mais, outros lembram menos. E aí, o que a gente orienta, que o sonho de desdobramento, ele tem uma característica de eu estar presente, de eu ter vivenciado aquele fato, e não de eu estar assistindo, projetando imagem. E a questão da mediunidade, o desdobramento não é fenômeno mediúnico, o desdobramento é fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico, ele tem um espírito desencarnado influenciando dentro do fenômeno. O fenômeno anímico é um fenômeno da própria alma, ou seja, todos nós desdobramos, sendo médiuns ou não, ou melhor dizendo, porque todos somos médiuns também, tendo mediunidade aflorada ou não, todos desdobramos. E aí a gente tem que buscar as explicações do sonho, né? Se for um sonho, por exemplo, aqui, sonha com a morte das outras pessoas, e as outras pessoas morrem depois que ele sonhou, foi um sonho pré-cognitivo, que a gente chama, ele sonhou realmente com alguma coisa que aconteceu, ou não, ele sonhou com a morte da pessoa, a pessoa não morreu. Então não dá para saber assim. Agora, continue observando, continue verificando isso, depois converse mais em particular comigo, com o Zé, ou com alguém aqui da casa, para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. A pessoa pergunta: boa noite. Em uma palestra foi dita a seguinte frase: o peso do perispírito, de acordo com as nossas auras vibratórias. Me esclareçam, por favor, o que isso significa. Ele botou aqui em dúvida o que seria isso, né? Nós vamos comentar alguma coisa, é uma área muito científica isso, mas nós vamos tentar colocar em poucas palavras aqui o que o palestrista quis dizer. Esse corpo que o espírito detém no mundo espiritual, e aqui também é claro, ele foi muito relegado a segundo plano pela doutrina do espírito durante muitos anos. Só de alguns anos para cá que nós tivemos informes desse corpo maravilhoso, né, dessa estrutura que nós conhecíamos até pouco tempo, muito pouca coisa dele. Porém, o palestrista quis dizer aqui o seguinte, que o perispírito, ele não é perecível do nosso modo de entender, de acabar as coisas, porém ele sofre modificações, é um corpo que sofre modificação de acordo com a nossa mente, ou seja, o espírito pode adensá-lo ou torná-lo mais sutil, certo? É isso aqui que cria o peso específico dele. Nós demos um exemplo do Chico. O perispírito do Chico, não é isso? Ele é tão sutil, não é isso, que não foi necessário ele passar por um umbral, igual muitas pessoas denominam aí essa região no mundo espiritual. Ele foi direto para onde a mente dele merecia estar. Outras pessoas, por exemplo, uma pessoa de índole muito má, vingativa e outras coisas piores ainda, então ele cria uma condição, esse peso específico, ele fica mais pesado, entre aspas, e então fica numa vibração pior.
Ele não pode elevar-se lá no mundo espiritual, numa região onde ele não tem condição de estar, por causa do peso específico do perispírito dele. É mais ou menos por aí, certo? Tem um exemplo bom, Sr. João Balbo, para a gente entender o que é peso específico do perispírito. É só você pensar assim, ó, faz uma experiência na hora que você chegar em casa. Você pega uma garrafinha, dessas garrafinhas de água, e coloca a garrafinha cheia de água dentro de uma banheira cheia de água. Ela afunda, não afunda? Porque ela está em sintonia com a água que está lá. Agora, bota ela vazia e tenta afundar ela dentro d'água. Ela fica dentro d'água. Por quê? Porque o peso específico dela não deixa ela ficar naquele local, porque o lugar natural dela é fora da banheira de água. Se a gente pensar nisso em termos de perispírito, é a mesma coisa. Para você permanecer num local em que seu perispírito, o peso específico dele é muito sutil, gasta um trabalhão para você materializar, para você ter peso específico para ficar num determinado lugar. O próprio André Luiz, mesmo na condição evolutiva de André Luiz, que não é tão evoluído assim, ele estava num processo de aprendizado. Na hora que ele ia chegar em determinados locais, os amigos espirituais dele davam passes nele para adensá-lo, para que ele pudesse passar despercebido naquela determinada região. E o contrário também é a mesma coisa. Num lugar mais evoluído, tinha que dar passe nele para liberar a visão, liberar a audição, liberar os seus sentidos e tornar o peso específico do perispírito dele um pouco menos denso, para que ele atingisse determinados locais. Só para complementar, por isso a dificuldade que esses espíritos têm, no caso daquela pergunta aqui do Chico, por exemplo, chegar numa reunião mediúnica qualquer, né? Exatamente porque ele tem que adensar o perispírito, dá um trabalho muito grande. Muito grande. É difícil, entendeu? Eles falam, lá na nossa reunião foi o Dr. Bezerra de Menezes. Eu fico assim, com uma interrogação na minha mente, entendeu? Porque é um espírito muito evoluído, entendeu? Muito adiantado. Só se for uma necessidade muito grande dele estar presente lá. É claro que não é impossível ele estar, nós estamos colocando que é difícil eles chegarem aqui. É completamente diferente uma coisa da outra. Eu gostaria de complementar, porque o que a gente observa na linguagem dos espíritos, na tentativa de explicar o que acontece do lado de lá. Porque eles precisam muito de analogias com aquilo que a gente conhece. Então, se a gente vai estudar a obra kardeciana de quase 200 anos atrás, né, 1857, eles vão usar a palavra fluido, ou fluido, que era o mais assim, sutil daquela época que a física conhecia, que era a teoria dos fluidos, né, etc., da física mecânica ainda clássica. Depois, com a evolução, começa a se usar a teoria do peso específico, também para explicar o que acontece no mundo espiritual, que era mais fácil da gente entender. A última analogia que eu vejo assim, mais atual foi no livro Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz, que ele já vai utilizar uma analogia com os fenômenos eletromagnéticos. A mesma coisa, a mesma explicação, só que o eletromagnetismo é muito mais sutil, digamos assim, do que a teoria do peso específico e do que a teoria fluídica. Então, os espíritos, eles usam da nossa linguagem científica para tentar explicar o que acontece lá, porque é a ferramenta que eles têm, de analogia, porque o que acontece lá mesmo, é só quando a gente estiver lá que a gente vai realmente entender e compreender, porque aqui eles têm que usar esse tipo de analogia para entender o que acontece lá. A mesma coisa que chegar numa tribo de índios, né, você que levar uma televisão para eles e fazer, liga. Ele nem liga, ele não sabe o que é. Então, como que você vai explicar para eles como que funciona um mecanismo desse? Né? Mais ou menos por aí. Então, por isso a dificuldade que esses espíritos têm em nos passar certos conhecimentos ainda. Né? Tem que esperar, igual o Gilmar colocou, que a nossa evolução tecnológica aqui avance também para que nós compreendamos melhor. Então, vamos lá. Casamento, o que Deus uniu, o homem não separa.
casamentos, uniões, separações, de uma só pessoa, o que concluir? Essa passagem, por exemplo, quando os discípulos chegam perto de Jesus e falam para ele, é lícito a gente dar carta de divórcio? Jesus foi claro e muito simples de entender. Todo o ensino de Jesus é do ponto de vista espiritual, sempre. Se você não quiser errar, tudo que Jesus fala, mesmo que ele fale de coisas materiais, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais. O reino dele não é desse mundo. É por isso que, geralmente, quando ele vai fazer uma parábola, por exemplo, ele te dá a referência. O reino de Deus é semelhante a... Qualquer coisa que ele falar depois, ele não está falando de coisas materiais, mesmo quando ele esteja falando de coisas materiais. Ele está falando do reino de Deus. Então, o reino de Deus é semelhante a um caçador de pérolas, que um belo dia encontra a maior pérola. Aí vai, vende tudo e quer aquela pérola e não quer saber de mais nada. Ele está falando de caçador de pérola? Óbvio que não. Ele está falando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A compreensão das leis divinas, a compreensão que existe um mundo espiritual, a compreensão da vida plena espiritual. E qualquer pessoa que conhece a pérola, essa pérola do conhecimento do mundo espiritual, descobre que é ali que está todo o foco da sua existência. E que a vida material é apenas um exercício para conquistar exatamente aquilo que se quer. Então, quando se fala, por exemplo, de o casamento, o que Deus uniu, o homem não separa, obviamente Jesus está falando do casamento entre espíritos, alicerçados em cima do amor. E o amor aqui você pode colocar em todos os aspectos. A sabedoria de Jesus era tão extraordinária que ele sintetizava, ele culminava um processo de compreensão do que significa amor, né, ao longo da nossa evolução. Por exemplo, o primeiro nível de amor, o primeiro grande responsável pela concepção do que significa amor na nossa história é Platão. E ele descobre isso a partir de Sócrates, né, no Banquete, na obra que nós herdamos, que é exatamente os Simpósios, que foi traduzido pelo Banquete. O amor em Platão é amor-desejo. Amor é igual desejo. Então, tudo que você deseja significa que você ama. Então, é o amor ao ausente. O que é o desejo? O desejo é aquilo que falta. Se falta, então está ausente. Então, você só ama aquilo que está ausente. Por isso, o amor platônico. Eu só posso amar aquilo que está ausente. Qualquer coisa. Aí a gente chama de... Só que Platão não falava a língua portuguesa, então ele falava o grego. E amor para Platão era eros. Eros é o amor em Platão, lá na Grécia. Então, o que significa isso? Desejo. Desejo é aquilo que falta. Então, amar aquilo que falta era o amor em Platão. Só que Aristóteles discorda dele e fala assim, não, eu não posso amar só aquilo que está ausente. Quando está presente, eu já não amo mais. Por exemplo, eu gosto de um exemplo que o professor Clóvis de Barros dá numa aula dele, que ele fala assim, quem ama o trabalho? Aquele que está desempregado, porque no dia que ele arranja o emprego, ele deseja o emprego, então ele ama. Em Sócrates e Platão, amor é igual a desejo, desejo é igual a falta. Então você ama aquilo que te falta. Você ama o ausente. Então você só ama o trabalho enquanto você não tem, você está desempregado. No dia que você arruma um trabalho, acabou, parou de amar. Percebe? Você só ama um relógio enquanto ele está na vitrine. No dia que você passa lá na loja e compra o relógio, você para de desejar. Se desejo é amor, mas ele já não está ausente mais, então acabou o amor. Aí vem Aristóteles e fala assim, pera lá, não pode ser só isso. Não pode ser só isso, porque é o seguinte, a gente precisa de algo mais.
E esse algo mais, ele coloca exatamente no aprendizado que nós podemos ter de amar aquilo que nós temos, aquilo que está presente. Muito pelo contrário, nós podemos, sim, amar aquilo que está presente. Ele chamou esse amor de filia. O amor filia é eu ser capaz de me tornar cada vez mais alegre por aquilo que eu tenho. E amor, em Aristóteles, digo, é alegria. E o que significa esse amor-alegria? É eu passar de um estado de alegria para um outro estado de alegria cada vez mais potencializado, cada vez mais poderoso. Então, por exemplo, se você acorda borocochô e alguém te faz uma notícia, ou te dá uma notícia e você fica melhor, ele te empoderou. E no que você empoderou, você se sentiu alegre, esse é o amor filia em Aristóteles. O terceiro tipo de amor vem com Jesus, que é ágape. O que é ágape? É aquilo que você precisa aprender, que é amor a todo e qualquer ser, independente. Então não pode ser desejo, porque você não deseja todo mundo. Então, o que significa o amor ágape em Jesus? É você sempre colocar o outro em primeiro plano. Aqui, ó. Então, imagina se um casamento fosse colocado no sentido do amor cristão que Jesus coloca aqui, ó. Não separe o homem o que Deus uniu. E o que Deus uniu é nesse sentido do amor cristão. Se você se casa nesse sentido do amor cristão, o outro é sempre mais importante do que você. Então você se afasta para o outro ser feliz. Você, sofre para que o outro sofra menos. Você sente dor para que o outro sinta menos dor. Aí a pessoa vai falar, como é que fala isso, Zé Amaral? Como é que vive isso? Assim, nesse planeta, como é que a gente vive isso? Vamos supor que a filhinha do Jomar está internada com febre de 40 graus, e aí ele chega lá, ela está toda espetada de agulhinha para tudo enquanto é lado, aparelho. Esse pai aqui, na mesma hora, o coraçãozinho dele vira e fala assim, oh Deus, não podia ser eu no lugar dela? Ou seja, esse é o amor ágape, esse é o amor cristão, genuinamente o amor crístico. Eu afasto para o outro crescer, eu dou lugar para o outro crescer. É o amor que João Batista teve por Jesus. É preciso que eu me afaste para que ele tenha vida, para que ele tenha a excelência na sua projeção. É esse tipo de situação que a gente começa a entender. Quem se casa diz aqui, mas ninguém separa. Mas pode rezar que não separa. Pode botar um aqui amarrado, o outro lá no Japão amarrado. De noite é só dormir, eles desdobram e encontram no Parque das Águas, no nosso lar. E vão se amar. Agora, se casou, pode enfileirar pastor, papa, sacerdote, espírita, pode enfileirar tudo que vocês quiserem. Cada um dá uma benção. Mas se as pessoas não se casam por amor, estão separadas. É questão de tempo eles descobrirem isso. Se quiserem, podem até ter a chance de construir e aprender a construir o amor ágape, o amor cristão. Então, aqui, ó, qual que é o nosso amor, o amor que a gente precisa? Vamos fazer um equilíbrio entre os três, um equilíbrio na justa medida. O amor erótico de Platão, o amor filia de Aristóteles e o amor ágape de Jesus. José, fomos lá na Grécia Antiga, em Platão, Aristóteles, Jesus, mas tentando assim responder mais objetivamente o que o Espiritismo diz. Para o Espiritismo, no Livro dos Espíritos é muito claro essa questão do casamento sem separação, como outras religiões entendem. Essa frase de Jesus que foi dita numa época, numa cultura, com os objetivos específicos, não pode ser levada ao pé da letra. Então, a gente sabe que tem casais que, se continuar junto, é pior. Acaba dando briga e até morte. Então, o Espiritismo, a orientação é o seguinte, a gente tenta ao máximo possível levar o casamento e a família. Mas quando percebe que ficar junto é pior do que ficar separado,
então é bom que se separe, para não acontecer uma desgraça pior. Tá? Aliás, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito isso aqui, ó, Jesus complementa: por causa da dureza dos vossos corações é permitido dar carta de divórcio. Aí os espíritos explicam. E a frase é magistral aqui, ó. O divórcio é um erro menor que corrige um erro maior. Percebe? Só para complementar minha tese, Jesus, falando do peso específico, ele usa na linguagem da época a veste nupcial, não é isso? A veste nupcial que nos permite entrar no festim, não é isso? Exatamente. No banquete, é o né? banquete. É isso. Banquete de núpcias de Jesus, exatamente Isso. descrevendo Ele esse falou corpo a mesma maravilhoso, coisa há 2000 anos atrás. Então, quem tiver com o corpo vestido com a veste nupcial, ele está apto, não é isso? Aí para regiões paradisíacas. Não vai dar tempo de eu, dar tempo de eu perguntar? Pode É uma pena que o tempo aqui é muito curto, Sr. João. Não dá. Vou responder rapidamente aqui, tá, gente? Para não ferir as normas da casa. Os espíritos conseguem se comunicar independente do idioma? Ou é necessário aprender línguas para conversar com os irmãos de outros países? Realmente os espíritos conseguem, não é isso? Em qualquer idioma, principalmente do dele, que ele está mais afim com ele. E se é necessário aprender línguas, se o médium tiver essa capacitação, melhor. E é o que é exigido de tudo quanto é médium, aprender tudo. Não é isso? Tudo. Todo conhecimento que ele puder adquirir seria ótimo. Vou contar um caso rapidamente aqui, que aconteceu comigo, quando eu era responsável pela reunião que naquela época chamava de desobsessão. Hoje eu acredito que se colocasse de convencimento seria melhor. Manifestou um espírito lá falando num alemão arcaico. Certo? Então, eu não entendia nada e nem ninguém entendia nada. Aí eu pedi à espiritualidade lá, né, que pudesse, né, traduzir aquilo para nós podermos entender e conversar com ele, para ter um diálogo mais apropriado. Então, é por aí. Bom, meus queridos, vamos encerrar então a nossa reunião, senão a gente toma o espaço da palestra. Dizemos que a partir de agora, né, a gente se prepara já para a palestra que vai ter ali no salão. Agradecemos a presença de todos e vamos programar uma hora qualquer, a gente fazer uma maratona, começa às 6 horas da manhã e termina meia-noite, menos 3 dias.